Marcelo Andrade debate com o maior QI do Brasil sobre Santo Tomás de Aquino. Vamos ver esse corte do Caravelas Podcast. Foi um momento do podcast que teve um embate de ideias. Salvo engano, o convidado era o Edinburgh, não sei muito bem como pronuncia. Vamos conferir aqui. Edinburgh, o que acha de São Tomás de Aquino? Qual seria o QI dele? Eu não conheço muita coisa do São Tomás de Aquino para opinar, e é muito difícil também porque a obra dele é principalmente teológica, embora ele também tenha a obra filosófica, né, aquelas 5 vias do São Tomás, que ele diz que ele prova a existência de Deus. Ele tem vários pontos importantes aí, porque, para começar, o conceito que se tem de prova atualmente não é o que se tinha naquela época. Né? Atualmente, em ciência, não se faz prova, se faz demonstração em teoremas matemáticos. Provas ou demonstrações, elas existem em lógica, em matemática, em ciência da computação. No mundo físico, nós temos corroborações. Corroborações, elas nunca são totalmente, não são conclusivas. Né? Você tem um conjunto grande de evidências que mostra que isso provavelmente é dessa maneira, mas sempre continua sujeito a uma revisão futura. Qualquer coisa. Bom, isso aí é parcialmente correto, né? Porque, de fato, se tem atualmente... coisa que se trata isso, né? do mundo real. É um novo conceito, uma nova visão do que é o conhecimento científico. Atualmente, o que se tem é que o conhecimento científico se trata de conhecimento empiriométrico. Então, se trata de noções matematizadas. Ao contrário do que foi durante boa parte da história, que se trata de conhecimento pelas causas. Ou seja, filosofia ou ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário segundo suas causas. E, nos tempos de hoje, se deixa de lado essa definição, ou seja, todo aspecto da ciência especulativa, discursiva, ele é deixado de lado para dar um enfoque nas ciências especulativas de cunhos matemáticos. E a matemática aí vai tomar conta desse ambiente, no caso aí de modo específico, maior, né, de modo mais enfático, será aí na física, não é? Por meio da noção empiriométrica. Então, parcialmente ele tem razão nesse quesito. Então, a noção de hoje já não é mais aqui por fora. O que não exclui, de fato, que conhecimento, a ciência, o conhecimento científico seja conhecimento pelas causas, evidentemente, não exclui. Né? E quando o São Tomás de Aquino fala sobre a existência de Deus nas 5 vias, a base da tese dele é que tem um motor inicial, né? E a partir desse motor, assim, nós temos movimentos no mundo. Para que haja movimento, é necessário que algo tenha impulsionado esses movimentos. O que impulsionou teria sido o motor inicial, que seria Deus. Mais ou menos de forma sintética, seria basicamente... Isso tirou de Aristóteles, né? Pois é, e aí que tá. Ele está se baseando numa física aristotélica que nós sabemos que não é correta. Ele está supondo que o movimento precisa mas de quem impulso. não é bem física aristotélica, era um raciocínio metafísico de ato e potência também, né? Porque ato e potência não é bem uma coisa física, né? Esse ato vem do Buridano, né? Do Oresme, na época do Roger Bacon, né? A questão Não, ato e potência vem de Aristóteles, mas é um raciocínio, o raciocínio metafísico, não é físico. Então, na realidade, ato e potência é aquele que, por exemplo, eu tenho potência de ficar de pé, eu não tenho potência de ficar sentado, porque eu já estou sentado. Entendeu? Então, o ato e potência ele não é uma coisa física, não é uma coisa de jogar uma pedra e cair, ele é uma coisa metafísica. Então, na realidade, a prova de Aristóteles e a de Santo Tomás não é física, é metafísica. Essa ato e potência é uma coisa anterior ainda à física do ponto de vista lógico, né? Essa questão, por exemplo, de ficar... Bom, tá aí uma coisa importante, né? E
Parece que o maior TI do Brasil não entendeu, o Edinburgh. Que é uma coisa que está dos dois lados, não é? Por que acontece? Nós temos, na filosofia aristotélica, a noção de potência e ato. E disse o padre Gallus Manser que a poderosa síntese tomista repousa justamente, de modo mais profundo, na doutrina aristotélica de ato e potência. Como que isso começa? Aristóteles se pergunta, né, isso pode mudar e mudar por quê? E aí nós começamos a ver a genialidade dele. Porque ele vai começar a analisar e tentar resolver o problema da mudança. E nisso ele consegue identificar que a ciência é conhecimento pelas causas. E ele aponta 4 causas nessa análise. A causa final, a causa eficiente, a causa formal e a causa material. Então Aristóteles vai começar a investigar a mudança, sobretudo no seu livro da Física, o primeiro livro da Física. E Aristóteles apresenta essas noções de potência e ato para poder explicar a mudança. E aqui a união de matéria e forma exprime justamente a distinção de potência enquanto matéria e ato enquanto forma. Então, essa distinção é formalmente dada na explicação acerca do movimento, que seria justamente o ato pelo que é impotência enquanto tal. O movimento é ato do que é impotência enquanto tal. E após ele analisar esses termos, explicar eles e utilizar essas noções para diversas ocasiões, o tratado da física acaba pela evocação do primeiro motor, ou seja, do ato puro, em que se resolve justamente o movimento do universo. Por outro lado, na metafísica, nós observamos que isso reaparece. Essas noções de potência e ato aparecem ao lado das categorias, para poder distinguir quais são os tipos de entes. E aí nós observamos que no livro Teta, no qual Aristóteles vai manifestar justamente essa preocupação acerca do movimento, isso daí retoma. Ele vai extrair essas noções a partir de um problema particular do movimento para poder levá-las até um nível do ato imóvel, justamente da forma pura. E assim ele se encontra como colocado justamente no momento em que ele tem uma pedra de toque aí para a teologia, no livro Lambda. E aí nós podemos justamente reconhecer como caráter próprio a ousia, ou seja, a primeira atualidade sem mistura, nesse livro, no livro Lambda. E além disso, nós também podemos ver Aristóteles tratando essa questão de potência e ato em psicologia, as matemáticas, ele também aborda essas questões em outros livros. E é por isso mesmo que alguns dizem que essa se trata justamente da pedra angular do seu pensamento. Aí está o seu centro. Aí está o centro de sua doutrina. E a solução de Aristóteles vai ser justamente devido ao problema da mudança que ele encarava duas doutrinas extremas, que era a do eleatismo, que dizia que tudo é ser, seria melhor dizer que tudo é ente, e a do hereclatismo, ou hereclateísmo, melhor dizendo, de Heráclito, que dizia que tudo é devir, é um eterno devir. E aí nós temos na primeira posição
dos Eleatas, nós temos Parmênides, que não admitia nenhum meio termo entre o ente e o não ente, e terminava por negar, por isso mesmo, a realidade do devir, que é constatada pela observação simples. Já Heráclito, pelo contrário, ele reconhecia a realidade da mudança, que para ele era algo muito primitivo, mas sob o fluxo das aparências parecia não reter nenhuma estabilidade. Não havia nada de estável, ou seja, não haveria permanência de substrato, em grego chamado de hipokeimenon. Hipokeimenon. Ou seja, o substrato que subjaz, aquilo que subjaz da transformação. Ou seja, para que algo mude, é necessário que algo permaneça, é necessário que tenha um substrato. E ele negava tudo isso. E a solução de Aristóteles vai ser justamente uma posição que entrará como uma posição intermediária ou simplesmente a posição realista, pura e simples. Porque ele vai resolver esse dinamismo que estarava justamente a impossibilidade da ciência, a impossibilidade de emitir juízo enquanto o valor verdade. Portanto, a impossibilidade da ciência mesmo. E como que nós podemos observar isso? Então, primeira coisa, né? Existe essa questão de potenciato no âmbito físico, ou seja, na sua física e nas ciências naturais, mas ele também coloca isso na metafísica. Isso pode ser observado nesses dois livros que mencionei. Mas como nós podemos saber que de fato há essa distinção, há essa noção, essas noções existem de potenciato? É simples de observar. Porque nós poderíamos nos perguntar como então conservar ao mesmo tempo o ser, né, e o devir, né, o ente e o devir, já que Aristóteles se propõe a uma solução que seja um meio termo, aí, seja uma posição realista diante desses dois extremos. É justamente reconhecendo que entre o ente no estado acabado, ou seja, o ente enquanto ato, e o ente não ente, e o puro não ente, há uma espécie de intermediário, ou seja, o ente em potência, que já pertence ao real sem estar perfeitamente realizado. Então, desse modo, a mudança ela é justamente a passagem do ente em potência ao ente em ato. Tomemos um exemplo para ficar claro. Imaginemos um escultor que projeta uma estátua e escolhe um bloco de mármore que talha até o acabamento da estátua. Se nós nos perguntarmos o que se passou aí metafisicamente falando, ou seja, o que de fato aconteceu, né, nós podemos tomar conhecimento que quando a estátua estava terminada, podemos dizer que ela está em ato. Mas antes ela tinha ser, ou seja, era um ente em ato? Não. Evidentemente que não. Ela não tinha ser em ato. Mas ela não possuía nenhuma realidade? Se nós afirmamos o processo da fabricação da estátua, torna-se uma coisa ininteligível. Porque a estátua parece saltar do puro nada. Ela sai do nada e brota ali e agora ela tem ser. E, de fato, o escultor, ele trabalhou nela. Ou seja, o escultor apenas pode iniciar a tarefa porque ele já possuía uma matéria conveniente para poder fazer essa tarefa. Ou seja, ele tinha um mármore, no caso, de onde, de algum modo, extraiu a estátua. E está aí, não estava ainda em ato,
mas podia ser extraída dali mesmo, do próprio mármore. Ou seja, a estátua estava ali em potência. Por isso mesmo, a fabricação foi uma passagem da estátua em potência à estátua em ato. Então, nós podemos tirar conclusões análogas daí, que surgem justamente da análise também de processos naturais, né, como a germinação. E desse modo, Aristóteles consegue salvaguardar essas duas noções, né, essas duas realidades, do devir e do ente. Né? Ele salvaguarda essas duas coisas com essas duas noções de potência e ato, que, por sua vez, Santo Tomás de Aquino, como bem comenta o padre Calderón, Santo Tomás, por sua vez, vai tomar isso para si e vai aplicar isso, sobretudo, à metafísica, ou seja, da ciência do ente enquanto ente, mas também aplicará isso à teologia, porque quando Santo Tomás se enfrenta como um teólogo com a necessidade de explicar, por exemplo, a constituição ontológica de realidade de ordem sobrenatural, como a graça, a encarnação, ele não tem outro caminho que uma nova elevação analógica dessa mesma doutrina que Aristóteles elaborou de potência e ato. Então, é uma doutrina realmente importantíssima que Aristóteles elaborou, que parte do âmbito físico, mas ele desenvolve isso e leva para o âmbito metafísico, não deixando completamente acabada, mas ele dá passos muito importantes e, de fato, funda a doutrina, e ela é arrematada por Santo Tomás, dando o seu acabamento e solidificando essa doutrina, sobretudo no aspecto metafísico e também na teologia. Então, é uma doutrina muito importante. Então, justamente, isso que o professor comentou aí no vídeo. Vamos voltar aqui, que a digressão foi longa, né? Ficar de pé, você tem também a potência de ficar sentado, embora você já esteja, né? Você Não, se eu estou exclui... sentado, eu não tenho potência de ficar sentado, porque eu já estou em ato sentado. Eu posso ficar de pé em potência, eu levantar, eu ficarei em ato. É porque você Todo o conjunto que nós temos de tempo, de espaço, com esses metafísicos que não envolvem nem tempo nem espaço, tem ato e potência. Raciocínio, por exemplo. Eu tenho potência de desenvolver chegar a uma solução. Não teve um movimento físico, teve o meu pensamento. Isso aí também é ato e potência. São vários pontos. Essa questão, por exemplo, de ficar sentado, você está... É justamente o que eu havia explicado. Você tem o poder de permanecer sentado, você tem a opção de permanecer sentado. Você não exclui o fato de você ter a potência também de se levantar, e no caso você tem o ato de já estar sentado, você não está excluindo a possibilidade de que você também tem a potência de permanecer, você não está excluindo. Não, você não está excluindo, mas é que se eu estou em ato, eu excluo a potência dele imediatamente, porque eu não posso estar... Se eu estou em ato sentado, eu não posso estar em potência. É que na verdade pode ser que toda a sequência, ato e potência é metafísico, conforme eu falei de pensamento. Então, por exemplo, eu tenho potência de amanhã escrever um artigo. Isso aqui não vou mover. Eu saí correndo e escrevi um artigo que está na minha mente. Isso não deixa de ser ato e potência. Então, o raciocínio das provas da existência, não todas as vias, né, mas dessa daí, não é físico, é metafísico. Porque a conversão de ato e potência é sempre assim. Tudo no universo vai ter ato e potência. Vai incluir coisas físicas e vai incluir coisas que não são físicas. Né? Sim. Isso é muito importante porque as pessoas fazem uma redução, né, de toda a ciência. Quando ele se refere, no caso específico. Geralmente as pessoas fazem o quê? As pessoas fazem um recorte da realidade, buscando estudar apenas uma coisa específica. E esquece que, quando você é um especialista, você faz justamente esse recorte da realidade. Portanto, você se priva do conhecimento, do conjunto das ciências, que dá uma completude do saber, realmente, e que
sana a dificuldade da outra. Porque, por exemplo, né, a física ela é impossibilitada por si mesma de ter acesso a conhecimentos que sejam conhecimentos metafísicos, porque ela trata dos entes móveis, pura e simplesmente. Não cabe a ela tratar de questões metafísicas. Ela tem um limite, tem um escopo. Então, quando a pessoa tem em mente o princípio da ordem das disciplinas, quando a pessoa tem em mente que é importante ter o conjunto das ciências, ter o conhecimento do conjunto das ciências e, claro, se especializar naquilo que lhe convém, a pessoa tem uma hierarquia melhor do saber e coloca as coisas no seu devido lugar. E é aí que ela não fica presa à única ciência. Ou seja, aquele tipo de conhecimento que a metafísica apresenta, ela percebe que a física pode levar ela até um momento, e daí por diante ela precisa do auxílio de outra ciência que não seja a física, para poder continuar na especulação científica. Então, infelizmente, quando as pessoas realmente fazem um recorte das coisas, elas ficam restritas a um único âmbito, né? Isso nos nossos tempos é muito comum. Do movimento, que o movimento que é necessário que haja um impulso inicial para que haja movimento, ele está se baseando na física aristotélica, que presumia que, para que houvesse um movimento, precisava de um impulso. É que ele tem a prova do ato puro também. Que aí você tem uma sequência de atos, ato e potência, ato e potência. Então, o primeiro tem que ser um ato puro. Talvez é que eu vou te dar se você tiver interesse, de analisar ato e potência não do lado da física, mas sim do lado da metafísica. Porque para Santo Tomás... Teria o vídeo aqui. Não, tirei não. Mas Deus é o ato puro. É aquele que não tem potência de fazer nada. Ele já é um ato puro, né? Ele está sempre atualizado, né? Na linguagem tomista. Bom, justamente daquilo que eu havia falado, né? Não há mistura de potência em ato em Deus. Deus é puro ato, ato puro. Nessa questão isso não é física, isso é metafísica. É porque quando ele fala em movimento, ele está usando um recurso da física, um conceito da física. Não, mas é que movimento, tanto para Aristóteles como para Santo Tomás, pode ser usado no sentido metafísico e não no sentido meramente da física. Vou colocar esse copo e colocar aqui. É porque quando ele faz analogia com o movimento, quando ele fala que para que haja movimento é necessário um impulso, é necessário que haja um motor inicial, ele está usando um conceito físico do ponto de vista da física aristotélica. Eu sei, mas se você não tem início, você não tem o meio e o fim. Esse é um conceito metafísico que se aplica à física. É impossível na física você ter qualquer coisa de meio que não teve um início. O ponto nesse caso é que, quando ele fala é necessário que haja um motor inicial para que dê impulso inicial para que haja movimento. Né? Essa é uma parte que está... O conceito de movimento e esse conceito de impulso são conceitos da física e que ele se baseou na física aristotélica, que era a física vigente. Eu sei, mas de novo, isso daí é metafísico, porque para qualquer coisa, se você... Ele não está entendendo a questão. Não acontece. Você tem tempo, por exemplo, nós só estamos no ano 2024 que teve 2023, senão não podíamos estar no ano 24. Se a gente for retroagir muito, vai ter uma hora que o tempo vai ter que ter igual a zero. Se você não tem início, você não tem meio. Esse, eu volto a dizer, é um conceito antes metafísico. Tudo que tem meio, tem fim, tem mais ou menos, vai ter um início. Sim. Esse início tem que ter o ato puro, a causa das causas não causada. Porque se você tem uma coisa infinita, por definição não tem início. Se não tem início, não tem meio, não tem fim. Senão ficaria um regresso ao infinito, né? Sempre sendo uma coisa que potenciato, essa mistura, nada vai ser um regresso ao infinito e nunca vai acabar essa série causal, né? Então é necessário que essa série termine para que as coisas sejam. Então é justamente isso que ele está tentando explicar aí, como eu já havia dito lá no início. Porque é necessário justamente que tenha um
ato puro, o qual chamamos Deus. O conceito infinito, na época do Zenão, na época do Aristóteles, o conceito de infinito é um pouco diferente do que se tem depois do Cantor e principalmente atualmente. Então, mas é que você está pensando em matemática e em física. Sim. Isso aqui é conceito metafísico. Se você, ou uma coisa é infinita ou é finita. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo ou ter um terceiro. Sim, sim. Não dá. Embora se você tem o tempo com várias sequências, então obviamente ele é finito. Porque senão você não tem. Se ele é finito, teve um início. Alguém fez esse início. Esse alguém que fez infinito, que é Deus, ele tem características únicas para ter iniciado todo o processo. Essa é mais ou menos a lógica do pensamento de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. O do Aristóteles, ele não trata propriamente da existência de Deus, né? Aristóteles, não, sim, é que São Tomás baseia nele, né? Sim, É por isso que eu estou acreditando na fonte original. Os 3 pontos que eu vejo nas 5 vias de São Tomás... E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o... Bom, aqui dando o livro aí. É interessante. Eu vi. É bom. Cadê? Deixa eu ver aqui, entrar. Um deles é essa questão. Do ponto de vista físico, podemos falar depois da questão metafísica. Do ponto de vista físico, ele está se baseando na física aristotélica, que ele assume, se for do ponto de vista físico, que precisaria de um impulso inicial para que houvesse movimento. Na época do Newton, a partir do Newton, com a dinâmica do Newton, ficou claro que você pode ter um movimento retilíneo uniforme, mesmo que não haja impulso inicial, né? Então, não seria consistente com a física. A metafísica seria outra história. Outro ponto é que, quando portanto, é necessário que haja um impulso inicial. Vamos supor que essa parte metafisicamente seja correta. De fato, não é. Como se trata de metafísica, nós não temos as mesmas leis da física. É possível que seja correta, não há uma contradição aí. Mas aí, conclusão de que, necessariamente, portanto, Deus fez isso. Nós podemos dizer que, sim, foi feito, aconteceu isso, mas Deus, necessariamente, essa conclusão de que Deus fez isso é meio que um non sector, né? Haveria uma falácia non sector. E o outro ponto é com relação a... Percebe, vamos voltar novamente. Olha o que ele disse. Seria outra história. Outro ponto é que, quando portanto, é necessário que haja um impulso inicial. Vamos supor que essa parte metafisicamente seja correta. De fato, não é. Como se trata de metafísica, nós não temos as mesmas leis da física. É possível que seja correta, não há uma contradição aí. Mas aí, conclusão de que, necessariamente, portanto, Deus fez isso. Nós podemos dizer que, sim, foi feito, aconteceu isso, mas Deus, necessariamente, essa conclusão de que Deus fez isso é meio que um non sector, né? Haveria uma falácia non sector. Eu não entendo por que seria uma falácia, já que o ato puro se identifica com o próprio Deus. Não faz sentido isso. E o outro ponto é com relação a... Na verdade, acho que esses são os 2 pontos principais, né? Os 2 pontos centrais são esses daí. Um deles, mesmo na metafísica, mesmo que vocês... O que eu vejo... Eu tenho a minha própria prova da existência de Deus, que tem um vídeo tem um artigo que eu escrevi de 2000, que chama Reflexões Ontológicas, em que eu... Não é propriamente uma prova, eu dou é uma corroboração robusta de que Deus existe, né? Mas é bem diferente, eu tento encaixar com o conhecimento científico atual. Mas não exclui outras provas. O que eu estou defendendo é que a dele é válida por razão metafísica. E mesmo com aplicação física também, porque... Claro, é um famoso argumento quia, né? Dos efeitos se chega à causa. Esse universo, ele é finito, ele teve um começo, vai ter um fim. Alguém o criou. Esse que alguém o criou tem características diferentes desse mundo, que é o que nós damos nome de Deus. Esse movimento retilíneo é segundo um aspecto que ele não teve uma causa. Ele teve uma causa, sim, porque o universo começou. Então, esse movimento retilíneo ele começou algum dia. Então, não exclui o argumento de Aristóteles e de São Tomás.
Porque o universo é infinito ou é finito? Ele é finito. Ele teve um começo? Teve. O modelo atual... Então o movimento retilíneo, ele teve um começo lá na origem. Pode ter sido há 50, 20 bilhões de anos atrás, 10, 5, tal. Pô, só um comentário breve, tá bom isso aqui. Primeira vez que eu vejo um podcast que o convidado tá num debate assim e tá muito tranquilo, não tá levando nada pro pessoal. Tá interessante. E realmente é um momento assim de explicação realmente de Santo Tomás de Aristóteles, né? E ele tá tranquilo ouvindo as coisas. No tempo do Big Bang teve um começo, que a gente não sabe exatamente quando. Então esse movimento retilíneo, segundo um aspecto, porque ele teve origem lá no Big Bang. Se ele teve origem, entra na lógica de Aristóteles e Santo Tomás. Tem muitos pontos aí, né? Tem vários pontos aí. Bom, a teoria do Big Bang sabe que é um padre, né? O Georges Lemaitre, que propôs a teoria. Inclusive, os papas do século XX, praticamente todos os papas do século XX, a maior parte dos cardeais também, concordam que a teoria do Big Bang é uma boa representação. Inclusive, eles enxergam como sendo muito consistente com a Bíblia, com o Fiat Lux, né? Que está consistente. O próprio Lemaitre ele já formulou, né? E em conformidade com a teoria da relatividade e em conformidade com a Bíblia. E não só, a própria teoria da evolução, ela se encaixa também muito bem. Então, mas pensa sobre esse aspecto. Como assim? Calma. Uma coisa é a teoria da evolução, outra coisa é a teoria do Big Bang. Não mistura as coisas, não. Bom, algum dia ainda eu vou fazer um vídeo sobre o evolucionismo, não se preocupe. Mas são duas coisas distintas. Né? Uma é compatível com a doutrina católica e a outra não. No caso, o evolucionismo não. Aí desses que eu falei. Esse negócio do movimento retilíneo não tá certo, não. Porque se o universo começou, o movimento retilíneo não é eterno. Então ele também teve uma causa. Então voltamos à lógica do Aristóteles, que Aristóteles tinha razão. Para todo movimento anterior teve uma causa. Pode ter sido há 10 bilhões de anos atrás, mas que teve. Quando você tá teve um T0. Quando você está num meio fluido, se você empurra o atrito na superfície, você empurra uma bolinha, ela vai se mover um pouco e vai parar depois de um certo tempo devido ao atrito, devido à resistência do ar e tal. Se fosse no vácuo, você pega, por exemplo, mesmo que não seja o vácuo, mas um ambiente de pouquíssima viscosidade, de pouquíssimo atrito, o astronauta joga uma caneta assim no ar, ela vai indo, atravessando assim, sem atrito. Um dia ela vai parar, nem que o dia que o universo terminar, ela para. E ela começou algum dia. Algum dia. É justamente um princípio filosófico, né? O que move é movido por outro. Não pode ser contrário a isso. É justamente isso que o professor Marcelo está tentando explicar para ele. Da explosão, criou-se um movimento, tal, nos primeiros quasares que foram formados, e tal, criou-se movimentos. Pode durar até hoje, mas teve o início. Voltamos que Aristóteles, Santo Tomás estava certo. Bom, o nosso tempo acabou aqui. Depois a gente pode continuar outro dia. Tá bom. A gente pode voltar aqui para depois discutir as 5 vias aqui. Eu preferia até falar de defesa da existência de Deus do que o contrário, porque eu tenho minha própria, não uma demonstração, depois mas você me manda ela, gostaria de ver. É uma corroboração. E tenho também o paradoxo da pedra. Sabe o paradoxo ontológico? O paradoxo ontológico é mais ou menos o seguinte: se Deus é onipotente... eu sei. Então ele tem que existir. Esse é o argumento de Santo Anselmo, né? Não, no Santo Anselmo é um pouco diferente. O Santo Anselmo é que se ele tem se ele é perfeito, um ser que não existe não é perfeito. Ele precisa existir para que ele seja perfeito. Esse é o Santo Anselmo. Esse é o Santo Anselmo. Que é um argumento não muito bom. O argumento de Santo Anselmo não é bom, não. É a falácia de suplência, né? O paradoxo da pedra é que se Deus fosse onipotente, ele poderia criar uma pedra tão pesada que ele próprio não conseguiria levantar. Não, mas esse daí tá ilógico, né? Esse raciocínio é ilógico. Ele é um pseudo-paradoxo, não é verdade? Esse eu acho que talvez seja a primeira pessoa que solucionou do ponto de vista estritamente lógico, né? Inclusive até depois eu vou mandar para o Vitorelli, que acho que ele vai gostar dessa solução, que é um artigo que eu publiquei na verdade não é um artigo, é uma parte, um capítulo do meu livro de 2023, do Guia dos Apodictos, volume 3. Eu não trato especificamente desse caso, eu trato do paradoxo de Gödel, né? E trato do axioma da escolha do Zermelo Fraenkel. E eu mostro que
esse não trata especificamente nesse caso, mas se aplica exatamente a esse caso. Que é possível que Deus seja onipotente e que ele faça uma pedra que ele próprio não pode levantar. Desde que, no momento que ele cria, ninguém pode levantar. E quando ele quer levantar, logo em seguida, ele pode levantar também. No momento em que ele criou, ninguém podia. A partir do momento que ele quer levantar, a questão é, em vez de ser um paradoxo que não tem um fluxo de tempo, que é uma sentença congelada no tempo, o paradoxo ele tem um fluxo de tempo interno. Ah, tá, entendi. Então, no momento em que ele criou, ninguém podia levantar, inclusive ele próprio, mas ele não tentou. A partir do momento que ele tenta, ele passa a conseguir poder levantar, e se ele quiser criar outra mais pesada, ele pode também, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, elimina o paradoxo, ele continua tendo a onipotência, né? Então, no caso da prova da existência, não é bem de uma prova, mas é uma corroboração bastante robusta, ela é mais semelhante à física e à ciência atual, né? A do São Tomás, eu ainda tenho uma opinião de que é dele, e não sou só eu, tem outras pessoas que... É que o pessoal está raciocinando em termos de física, tem que raciocinar em termos de metafísica na linguagem de ato e potência. É que e mesmo... depois, essa história de movimento retilíneo que não teve causa sim. Né? É que mesmo na metafísica, você vai ter a questão de que, precisou de um primeiro movimento, mas o que garante que foi Deus que aplicou esse primeiro movimento? Aí, claro, você pode dizer, se houve, eu quero chamar de Deus a entidade que aplicou. Isso mesmo, esse é outro nome, ato puro, causa das causas, não. Ele não está entendendo. A questão do nome é outra coisa. O nome se identifica com o ser incausado, né? O ato puro é o ser incausado. Ele não está linkando as duas coisas. Ele está agindo como se fosse, não, vocês querem chamar de Deus, porque não poderia ser outra coisa. Então, sei lá, chama de ato puro, chama de forma, incausado, é Deus. Causado, o primeiro motor, imóvel, etc. São que aí vão ter mesmos nomes diferentes para... É que aí vão ter outras complicações, porque você está colocando, foi a entidade que produziu esse efeito. Só que aí você está atribuindo uma característica que a entidade precisou ter, ele foi provocar aquele primeiro movimento. Mas aí você coloca uma quantidade muito grande de outros atributos, né? De onibenevolência, onipotência, onisciência, onipresença. Isso aí tudo se harmoniza com isso, né? Só que, assim, ao teu ponto em que ele chega, ele mostra que, do ponto de vista metafísico, poderia, na perspectiva aristotélica, poderia empurrar necessidade de algum agente que provocou aquele movimento, né? E aí ele pode também colocar os atributos que ele quiser, mas só que ele já não está se baseando, não há uma implicação de que teve esse movimento e, portanto, ele tem aquelas características. As características que ele está atribuindo já é uma outra história, né? Já não tem uma evidência de que a entidade que produziu o movimento tinha todas aquelas características. Aí é um ponto que a gente teve uma... Não, mas isso aí não faz sentido, porque justamente de todas essas capacidades de todas as criaturas, né? A perfeição de cada criatura em Deus, isso se dá de modo completo. Ele manifesta a sua perfeição em toda a criação, né? Nele, isso se dá de modo perfeito. Não é que o que eu vejo, por exemplo, de perfeito no homem, a beleza, a inteligência, tudo isso, ou ainda, sei lá, em outro animal, ou mesmo numa planta, sei lá, que seja. Todas essas perfeições que eu vejo são reflexos do ato puro, né? Então, ele está confundindo aí a questão. De uma conversa com o Alexandre Costa na live, que você também diz, o fato de Deus ter necessariamente aquele atributo não quer dizer que ele tenha só aquele atributo. Não, ele tem mais. Vários outros. Mas isso é o começo inicial para entender melhor. É o que a gente pode mostrar, Deus, até esse ponto a gente pode provar. Mas isso não quer dizer que a gente pode não provar outras características, mas também não quer dizer que ele tenha só não tem essas características. Claro. Né? Bom, infelizmente o nosso tempo... Entendi. Ele se explicou mais. É justamente o que eu havia dito, né? Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostei. Foi muito bom fazer essa reação. Ele foi bem pacífico, o professor Marcelo também, nesse debate aí ao final do podcast. Foi bem interessante. Espero ver mais assim.
Se você gostou, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos. Frequentemente trago vídeos aqui e também confira os nossos cursos, a comunidade Saber Pensar. Tá aí na descrição, lá você pode ter conhecimentos filosóficos desses comum. Eu expliquei alguns aqui, né? Por exemplo, teatro, potência e outras coisas. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.